Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência. E a gente começa falando da ordem do dia, os projetos que acabam de ser aprovados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. E a gente já vem aqui para a nossa tela, então, falando. 4 matérias estavam inicialmente pautadas para hoje. A gente começa falando do projeto do Poder Judiciário, projeto de lei de número 45, matéria discutida, votada e aprovada na sua segunda discussão, alterando o quadro de juízes auxiliares aqui da capital de 8 para 9. De acordo com o Tribunal de Justiça, essa atualização dessa função de juiz auxiliar de 8 para 9, vem depois de um outro ajuste também na corregedoria. Naquele momento, de 2 para 3 juízes, na função também dentro da corregedoria do Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Tribunal de Justiça, também não há criação de cargos, não há contratação de pessoal nesse 8 para 9 e também não há aumento de gastos também, isso segundo o Poder Judiciário na sua justificativa do PL 45, matéria então aprovada em segunda discussão no plenário. Bom, outras matérias também foram votadas pelos deputados, mas antes da gente seguir com a ordem do dia, a gente vai agora ao vivo lá para o plenário Júlio Maia, isso porque Lívia Machado está por lá, já vai aparecer aqui na nossa tela. Lívia Machado que vai conversar ao vivo com a gente, com o deputado Paulo Duarte, sobre a manifestação dele durante o grande expediente e que falou sobre um déficit na contribuição de empresas de minério em Corumbá e em Ladário. Lívia, muito bom dia para você, é isso mesmo? É isso, Tiago. Muito bom dia para vocês, bom dia a todos. E não é a primeira vez que o deputado Paulo Duarte se manifesta a respeito desse tema durante a sessão plenária. E hoje, especificamente, ele também cobra uma fiscalização maior por parte da Agência Nacional de Mineração a respeito desses números da arrecadação e que talvez não estejam sendo repassados às prefeituras. Deputado, explica para a gente aí sobre a sua reivindicação, o que está ocorrendo nessa atividade que é importante para a região de Corumbá e Ladário. Bom dia. Esse é mais um exemplo do que está acontecendo com esse sucateamento dos órgãos federais no Estado. A mineração é um setor importante da região do Pantanal, Corumbá e Ladário, tem uma das maiores e melhores reservas de minério do mundo e o que acontece é que houve um aumento muito grande esse ano das exportações pelo Rio Paraguai por conta do aumento do volume de chuvas e, para nossa surpresa, quer dizer, o faturamento dessas empresas quase que dobrou e a arrecadação ela reduziu. Ano passado foram cerca de 8 milhões e meio de reais e este ano, no primeiro quadrimestre, até abril, teve uma redução de 1 milhão e 300. Ora, se o faturamento quase dobrou, como é que a arrecadação diminuiu? A arrecadação teria que ter sido da contribuição sobre os minerais de cerca de 16, 17 milhões se seguisse o faturamento. E nós temos aqui uma redução. Então está havendo uma sonegação e o problema é que a Agência Nacional de Mineração aqui, infelizmente, não tem nenhuma estrutura. Toda a fiscalização foi destinada a Brasília, então uma coisa como essa, até vir alguém daqui fiscalizar, já foi muito tempo. Então vamos tomar providências, vamos encaminhar uma representação ao Ministério Público Federal, já que se trata aí do imposto federal, que é distribuído para municípios e estado, para que uma coisa absurda como essa não aconteça mais. Porque nós temos aí grandes grupos econômicos que de forma muito descarada estão sonegando, deixando apenas para a cidade o passivo ambiental. E o município acaba sendo lesado e, por consequência, a população, a prestação de serviço das prefeituras. Claro, porque nós estamos falando de uma atividade aí que tem um alto poder aí de poluir, né? De ficar uma questão aí muito complicada em relação ao meio ambiente, deixa um legado em relação ao meio ambiente complicado e o que a gente precisa é que pelo menos, né, essa contribuição seja paga. E eu volto a dizer, não há nenhuma fiscalização. Hoje, em Corumbá e Ladário, as empresas de mineração pagam o que bem entendem e não presta conta para ninguém. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigado, bom dia. Muito bem, então, essas foram as informações a respeito das discussões do deputado Paulo Duarte. Já é a segunda vez que ele se manifesta aqui durante a sessão plenária para falar sobre o tema e a gente segue acompanhando as informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lívia. Lívia, então, conversando ao vivo aqui no Redação Final com o deputado Paulo Duarte aí, então, sobre o deputado que, inclusive, disse que vai encaminhar denúncia ao Ministério Público Federal por essa suspeita de sonegação fiscal nas empresas mineradoras que atuam ali na região de Corumbá e Ladário.
11h25, vamos então agora voltar para a ordem do dia. Nós comentamos o primeiro projeto que foi aprovado, encaminhado pelo Poder Judiciário. Vamos então agora para o segundo item da sessão de hoje, que foi discutido, votado e analisado na sua primeira discussão. É o PL 130 de 2024. O autor é o deputado Júnior Mock. Matéria, como eu disse, aprovada na sua primeira discussão, que assegura aos indivíduos com neurofibromatose os mesmos direitos de pessoas com deficiência. Faz uma equiparação aqui em Mato Grosso do Sul para que então as pessoas com neurofibromatose tenham acesso aos mesmos direitos que as pessoas com deficiência têm. O deputado coloca justamente esse ponto na justificativa e também que a pessoa deva cumprir também os requisitos da legislação federal com relação a pessoas com deficiência. A matéria aprovada na sua primeira discussão, um tema bastante importante e que interessa bastante as pessoas com neurofibromatose e que agora vai para análise das comissões de mérito aqui da Casa de Leis, antes de voltar para uma segunda votação no plenário. Terceiro item da sessão da ordem do dia de hoje é o PL 22. O autor é o deputado Neno Razuc, matéria também aprovada na sua primeira discussão, que estabelece o cordão de fita com desenhos de borboletas ou laços na cor roxa como um símbolo das pessoas com fibromialgia. O deputado coloca na justificativa do projeto que essa identificação pode facilitar a vida de pessoas com fibromialgia. É claro, facultativo para aquelas pessoas que queiram se identificar ou não, e que apesar do laço aí na cor roxa com as borboletas serem um símbolo de pessoas com fibromialgia, ele não vai dispensar que a pessoa se identifique com o laudo e sua documentação para acessar direitos, enfim, para fins legais. Apenas o laço não vai bastar, mas é um símbolo que ajuda a identificar, até gerar mais empatia com a sociedade. PL 22, então, também aprovado na sua primeira discussão, vai agora para análise das comissões de mérito. E a gente tinha pautado para hoje o PL 83 do Poder Executivo, que traz alterações em duas leis, do Estatuto dos Servidores e também na legislação sobre o MS-Prev. A gente começou a ter um debate sobre esse PL no começo, no quarto item da ordem do dia de hoje, mas o projeto teve um pedido de vistas do deputado João Henrique, então a expectativa agora é que esse projeto do governo seja votado na sessão de amanhã. Então, esses foram os 3 projetos que foram votados pelos deputados estaduais. Os parlamentares que também analisaram as demais proposições, a gente tem aqui na próxima tela as outras proposições dos deputados, 2 requerimentos pautados, um foi votado, 24 indicações, uma moção de aplauso também com pedido de vista, moção de repúdio também pedido de vista, 2 moções de congratulação e 4 moções de pesar, então, efetivamente votadas na sessão de hoje. 11h28 e o presidente Gerson Claro comentou na sessão de hoje, logo no comecinho, da entrega pelo governo do reajuste geral anual que é feito pelo Poder Executivo, vale para todos os poderes. O índice apresentado pelo governo é de 5,06%. Foi entregue na última quinta-feira, dia 30, e agora o presidente Gerson Claro quer tramitação acelerada dessa matéria. Ao tempo que solicita assessoria técnica para que seja feita a cor de lideranças, e aos líderes para assinar a cor de lideranças, para a gente votar o RGA já na CCJ de amanhã, deputado Márcio, deputado Jamilson, a revisão geral anual para votar amanhã, porque a data base de alguns poderes já inclusive é março, outra é maio, precisa estar na folha já o RGA que dá 5 e poucos % esse mês, tá bom? Fazer o acordo para já votar amanhã. Então, a gente tem a expectativa, então, de que amanhã mesmo essa matéria seja analisada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A gente vai acompanhando esse assunto aqui, trazendo para você que nos acompanha na TV Alemes. 11h29, e a deputada Lia Nogueira apresentou a indicação hoje ao governo pedindo que mães atípicas sejam incluídas nos grupos prioritários de vacinação. Mais cedo, a Lívia Machado conversou com a parlamentar. Durante a sessão plenária, a deputada Lia Nogueira fez uma indicação pedindo que as mães atípicas sejam incluídas no grupo prioritário de vacinação. Deputada, qual que é a importância, dessa atenção às mães atípicas? Então, é de extrema necessidade, vamos dizer assim, incluir essas mães atípicas nesse grupo para vacinação, para imunização.
um grupo considerado aí também, elas são consideradas o grupo de risco. Por que eu digo isso? Porque são mães que realmente, muitas delas, elas vivem em função do filho com deficiência, o filho com alguma atipicidade. Então a gente precisa protegê-las, né? E também proteger essas crianças e adolescentes. Então, assim, eu creio que é de extrema importância. Tenho certeza que o governador vai ser sensível, a Secretaria Estadual de Saúde também, para incluir essas mães nesse grupo prioritário, ainda mais nesse momento que a gente vive. Nós estamos passando aí por um surto, né, dessas síndromes respiratórias em todo o nosso estado. Estamos tendo problemas em cidades do interior, por exemplo, que as UTIs estão lotadas. Então, a gente prevenindo isso, eu tenho certeza que nós vamos criar uma situação de estabilidade no nosso estado. Deputada, queria aproveitar então a oportunidade para você comentar com a gente sobre a reunião de amanhã, reunião dessa quarta-feira à tarde com as mães atípicas. Pois é, vai ser mais uma rodada, vamos dizer assim, né, dessas reuniões, dessa comissão em apoio às mães atípicas aqui de Mato Grosso do Sul. Nós já temos algumas demandas, né, que a gente recebeu por meio dessas reuniões que a gente tem feito, e uma delas, inclusive, foi um projeto de lei que eu apresentei aqui, que seria a extensão daquele benefício que o governador sancionou essa lei em março agora, que é aquele auxílio mensal para as mães chefes, né, de família, as mães trabalhadoras chefes de família no Mato Grosso do Sul. E foi também com essas conversas que a gente decidiu apresentar aquele projeto de lei que inclui as mães atípicas solo de Mato Grosso do Sul também recebendo esse benefício. Então eu creio que isso é mais um empenho da Assembleia Legislativa para a gente ajudar a resolver esse impasse, principalmente dessas mães atípicas aqui de Campo Grande, que são as que têm enfrentado um problema maior. E aquilo que a gente costuma dizer na comissão, a qual eu faço parte, que essa é uma questão que a gente não pode deixar tão somente para os municípios, mas o Estado também precisa ser protagonista nisso. Tá certo, deputada. Obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Lívia Machado para a TV Alemes. Obrigado mais uma vez, Lívia. A deputada Lia Nogueira, que também na sessão de hoje cobrou a construção de uma nova unidade de pronto atendimento, uma UPA, lá em Dourados. E essa solicitação de uma nova UPA para Dourados, que poderia atender, por exemplo, a região ali do Grande Jardim Flora, seriam dois extremos, já que a atual UPA, ela se concentra na região da Vila Industrial, João Paulo II, e agora essa outra UPA, ela iria atender esse índice populacional que nós temos por lá. Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, tem apenas uma única UPA para atender não só a população de Dourados, de mais de 240 mil habitantes, mas também outros 33 municípios da macro-região. Totalizando, nós vamos ter aí uma população, presidente, que ultrapassa 1 milhão de pessoas. E você ter apenas uma UPA para atender todo esse índice populacional, usuários do SUS, então nós estamos vendo que a população carece de uma nova estrutura compatível a uma UPA. Então, portanto, nós estamos apresentando aqui hoje, até para a gente tornar esse atendimento mais acolhedor, ágil e de qualidade, não só em Dourados, mas também em toda aquela macro-região. 11h33. E agora é hora da gente falar dos destaques do site da Assembleia Legislativa. E a Gláucia já está aqui com a gente no estúdio. Gláucia, muito bom dia. Bom dia. Temos campanhas hoje como destaque do site, né? Isso, nós temos duas matérias especiais em relação ao mês que a gente fala de uma conscientização, esse Maio Laranja e o Maio Furta-Cor. O Maio Laranja, né, relacionado à violência sexual de crianças e adolescentes, um mês que foi instituído nacionalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul para um alerta, para se falar sobre o tema. E a gente tem uma matéria especial no site sobre o assunto, que tem personagem, tem dados nessa matéria, inclusive de que 70%, 75%, né, que traz logo no título, é registrado violência sexual crianças e adolescentes. Então, em cada 4 registros, 3 são crianças e adolescentes. É uma matéria bem completa, né, e traz referências bem importantes. Ontem a gente estava conversando com uma jornalista também sobre o assunto e ela disse que para a gente estar bem atento quando ouvir falar nesse tema, é que, Tiago, a gente tem uma vontade logo de perguntar por que
como. Então, ela ensinando a gente também a se comportar. Depois nas redes sociais vai ter uma notícia legal. sobre isso, mostrando como a gente se comportar para poder receber uma informação como essa e saber como agir. Então, a primeira coisa é você saber que você é uma pessoa de confiança, que alguém está te passando isso. Então, exatamente como se comportar é importante até para você tomar alguma medida. Então, essa reportagem é bem interessante, tem muitos dados, inclusive de Mato Grosso do Sul e nacional, com personagens. É bom falar sobre o assunto, né? A Maio Laranja, que faz parte também do rol das campanhas, né? Que foram criadas aqui pela Assembleia Legislativa. Isso. Bom, além do Maio Laranja, Glaucia, também a gente tem o Furtacor, que é relacionado à saúde mental materna, né? Um assunto que vem ganhando espaço, porque há registros também grandes. Quando se fala do assunto, acaba surgindo, as pessoas acabam tendo coragem, porque vê que não é com ela só que acontece. Sim, mas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Então, respeito às mães, né? Que 1 em cada 4 mulheres pós-parto desenvolve, então é um número alto, né? Desenvolve sintomas no pós-parto. Como procurar ajuda, onde procurar, você não está sozinha, como disse o Tiago, e a atenção à saúde mental nessa fase tão importante da mulher é primordial e é preciso se falar sobre o assunto. Essa reportagem a outra foi do jornalista Osvaldo e essa é da Heloísa Jimenez, do nosso site. É uma matéria também bem completa, tem personagem, fala um pouco sobre como os companheiros aí, como tratar, né, a família, como tratar essa mãe no pós-parto. Então, o respeito também, porque é uma fase bem complicada e tirar um pouco desse romantismo todo da maternidade, porque é um assunto crítico quando se fala em saúde mental após o nascimento de um bebê. Algumas mães são acometidas da depressão, então é preciso falar nesse assunto. E um escuta ativo e acolhimento, né? Muito matéria, então, bem legal, Delô, tá lá no nosso site também. A gente cumprindo o papel aí, que quando tem um mês aí com cor, com data, assim, uma das propostas na lei geralmente é que a gente fale no assunto, divulgue os canais de denúncia e a Assembleia cumprindo esse papel quando o assunto é divulgar os meios, como procurar ajuda, o porquê e chamar a atenção também do poder público para atenção a essas mães, às crianças, aos adolescentes, aos homens, às mulheres, enfim. É isso, é importante falar do assunto sempre. Sempre. Valeu, Glaucia. Beijo, gente. Tchau. 11h37 em Mato Grosso do Sul e hoje o deputado Renato Câmara voltou a abordar um assunto durante o grande expediente, já que há algumas semanas vem sendo debatido, não apenas por ele, mas também por outros deputados, como o deputado Zé Teixeira, que é a ratificação de terras em faixa de fronteira. Né? Existe uma obrigação dos produtores, dos proprietários rurais a fazerem essa ratificação no cartório até outubro e no grande expediente da sessão de hoje, então, o deputado Renato Câmara falando sobre as dificuldades dos proprietários de terra em efetivamente levarem toda a documentação até o cartório. E quem precisa fazer essa ratificação? Primeiro, você precisa, para fazer a ratificação, nesse prazo, aqueles que têm 15 módulos rurais, então em torno de 450 hectares. Segundo, você precisa, primeiro passo, ir até um cartório, e lá no cartório você pedir a matrícula que deu origem a essa propriedade, a matrícula mãe, o primeiro título dessa propriedade. Se esse título foi emitido pelo Estado, você é obrigado a fazer a ratificação. Se esse título foi emitido pela União, você não precisa fazer a ratificação. Mas qual é o problema? Você precisa saber dessas informações, então precisa ir até um cartório para dar início à busca das documentações para a ratificação rural. Segundo,
Caso você não consiga essas informações no cartório, porque o nosso estado é um estado novo, que tinha muitos documentos no antigo Mato Grosso e estão no Mato Grosso, e você ir até a Agraer ou encaminhar um e-mail à Agraer para que ela possa te dar essa informação para você saber se é do Estado ou se é da União. E se você não encontrar esse título, a Agraer está fazendo um trabalho fantástico para poder regularizar as documentações. Então é isso, a redação final vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência nessa terça-feira, começando a semana aqui na Assembleia Legislativa, na nossa programação ao vivo durante a semana. Lembrando, amanhã, quarta-feira, a partir das 7h45, tem primeira discussão. Maritê Kogo trazendo todos os destaques aí do que deve ser assunto da CCJR e também na sessão plenária, que começa a partir das 9 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado. A redação final volta então amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.